Capítulo número 30. Eu andava sexualmente excitado, só pensava em foder, aproveitava os momentos em que não estava ninguém em casa, a empregada já só ia 2 vezes por semana para ir ao computador da sala ver pornografia. Lembrava-me com saudades da fase em que meu pai apanhou a minha irmã a falar sobre sexo na internet e colocou um filtro para que lhe fossem enviadas por e-mail todas as referências sexuais pesquisadas naquele computador. Claro que um dia depois a minha irmã levou lá a casa um amigo, conseguiu tirar o filtro e o nosso pai nunca recebeu nada. Ainda não me sentia preparado para mandar uma queca, mas estava com muita vontade. Naquele momento, e com todas as raparigas que me enviavam e-mails, seria muito mais fácil escolher uma. Era o que muitos amigos fariam. O Facebook era uma montra para se eleger com quem se queria foder. Éramos todos descartáveis, consumo rápido e sem ligações. Foda fast food. Só não fodia quem não queria. A Teresa, a tal mulher mais velha, e logo a seguir a eu ter aceitado o seu pedido de amizade, começou a enviar-me mais e-mails. Em todos queria saber mais coisas sobre mim. E dizia-me que era muito giro. Enfim, a mesma conversa das miúdas de 14 anos. Mas sem ser tão sexualmente explícita. Era curioso que, apesar de ser mais velha, ela era menos direta na abordagem. E fomos sair. Combinámos sair ao 6 Asteriscos, discoteca perto de Santa Apolónia. Eu ia lá várias vezes com o Diogo e por isso entrava facilmente sem pagar. Já era conhecido dos porteiros e nenhum deles desconfiava que eu tinha 16 anos. Combinei com ela num dos bares do andar de cima. Obviamente que à hora marcada eu não estava lá. Encontrava-me a uma certa distância de segurança para ver se ela era mesmo como nas fotografias ou se por acaso teria uns 60 anos. Ao longe vi uma mulher que se parecia com a das fotografias, morena, convertida em loura por tintas de cabeleireiro. Olhos castanhos, pele bronzeada, provavelmente solário. Mini saia de ganga apesar do frio, mamas demasiado redondas, certamente de silicone. Estava com mais 2 amigas, ambas também com ar de terem 40. Olá! A Teresa olhou para mim e de imediato sorriu e deu-me um abraço como se nos conhecêssemos há muito tempo. Apresentou-me às amigas, mas eu não lhes fixei o nome. Tinha tomado uma pastilha e nessas alturas a minha memória ficava fraca. Ela já lhes devia ter contado tudo, sobretudo as várias trocas de SMS bastante explícitos que trocáramos nos dias anteriores. Fazer sexting, tal como fiz com a Madalena, era uma forma de me vingar dela por continuar a não falar comigo, apesar da minha insistência. E se o meu telemóvel voltasse a ser roubado, eu não tinha nada a ver com isso. A Teresa era mais velha e devia saber o que fazia e os perigos que corria. Não seria eu a ensinar-lhe isso. Dei por mim a dançar com ela. As amigas tinham desaparecido. Eu estava sempre a roçar-me em todas as pessoas. Com pastilhas, esse era o meu estímulo que eu mais gostava. No meio da pista pelava muito, sentia tudo andar à roda, mas de uma forma controlada. Era boa a sensação de perder o controle sem perder. Havia bocados da noite que simplesmente desapareciam. Dava por mim em diferentes locais a fazer várias coisas, na pista, no bar, no terraço, dentro do carro da Teresa. Eu quis ir a um after hours, fomos. Apesar de ser velha, conseguia acompanhar-me sem pastilhas. Bastava-lhe a bebida. No 6 Asteriscos, bar no Cais de Sodré, e ao dançarmos juntos na pista, ela pôs a mão no meu caralho. Estava tanta gente que ninguém deu por nada. Há muito tempo que não sentia aquilo e de imediato fiquei com vontade de foder. Puxei-a para junto de mim, agarrei-lhe no rabo com força e comecei a beijá-la. Ao longe vi barcos a navegarem no rio. De lado, tinha a cabeça na almofada e sentia o cheiro de perfume da Teresa. Ela estava deitada junto a mim, toda nua. Olhei para o seu corpo de quarentona, quem vai 5 dias por semana ao ginásio, e tive a lembrança de termos fodido bastante nessa noite. Ela afirmou que já não fornicava assim há muito tempo. Sim, ela falava assim. Vai-me ao rabo. Foi o que me disse mal chegámos a casa. De imediato abriu a carteira e tirou de lá preservativos. Aproximou-se de mim, abriu os botões das calças e começou a chupar-me o caralho. Fezei os olhos e imaginei que era a Madalena que ali estava comigo. Senti uma enorme raiva, era uma mistura de pulsão sexual com agressividade. Peguei na cara da Teresa, puxei-a para cima, toquei-lhe nas mamas com força, duras, artificialmente duras. Senti saudades das mamas da Madalena, duras, naturalmente duras. Fez-me impressão estar a tocar em 2 embalagens com silicone envoltas em pele. Virei-a de costas, levantei-lhe a saia e tirei-lhe fio dental.
Encostei ao enorme vidro onde se via o mar, inclinei-a ligeiramente e enfiei-me dentro dela. A Teresa deu um forte gemido e comecei logo com intensos movimentos para a frente e para trás. Não queria estar ali. Queria estar com a Madalena, mas ela não queria falar comigo. Eu nem tinha ido ao aeroporto. Passava-me isto tudo pela cabeça enquanto fodia a Teresa com cada vez mais força. Não demorei muito tempo a vir-me. Há muito tempo que não fodia. Fomos para a cama. 2 minutos depois ela perguntou: "Não me queres lamber?" Não, não queria. Mas fiz, lambia, durante muito tempo. Ainda continuava acelerado com o efeito da pastilha. Os meus pensamentos não tinham sentido. O sabor dela fazia-me lembrar o sabor da Madalena. Imaginava que era a cona da Madalena e não a da Teresa. Por causa disso, lambia durante tanto tempo que me parece que ela teve vários orgasmos. Acordei e vi os barcos lá ao fundo. Eram umas 11 da manhã. Os meus pais! Em pânico fui ao telemóvel a ver se não me teriam ligado. Nenhuma mensagem deles. Apenas o recibo de notificação de uma mensagem escrita por mim. Vou dormir à casa do Diogo. Até amanhã. Pelos vistos, durante a noite, tiveram a lucidez de ter enviado um SMS à minha mãe. Estava tudo bem. Não iria haver problema. Voltei a deitar-me na cama e acordei às 3 da tarde com o cheiro de pequeno almoço que a Teresa fazia e que me serviu na cama. Olhei para ela andar pelo quarto enquanto apanhava a roupa que ficara espalhada na noite anterior e perguntei-me várias vezes com o que é que ela conseguia ir para a cama com um miúdo que poderia ser filho dela. Pelos vistos, da mesma maneira que tinha ido para a cama com uma mulher que podia ser minha mãe. Era reconfortante estar naquele quarto. Sentia-me protegido. Encontrava-me num local que só eu sabia onde ficava. Sentia que já não controlava mais nada na minha vida, mas pelo menos naquilo fazia-o. Era tarde, tinha de ir. Não podia ficar ali mais tempo. Combinei com o Diogo ir ter um andar que os pais dele tinham na Lapa e onde ele me ia explicar tudo sobre a sua ideia de plantar cannabis. Estava por tudo. Fui. A lista de coisas que tínhamos de comprar em lojas ou na net não era extensa. Lâmpadas fluorescentes, vasos de diferentes tamanhos, ventoinhas, composto orgânico, perdas fertilizantes, água com pH levemente ácido, mangueiras, higrómetros, termómetros, tinta branca para as paredes, refletores, plástico para o chão, sistema com timer para a rega e outro para as luzes e, claro, sementes. Com isto conseguiremos ter pronta para ser colhida uma plantação de cannabis em cerca de 4 a 5 meses. Estas foram as palavras que o Diogo usou ao explicar-me os seus planos enquanto me mostrava o apartamento onde iria ser feita a nossa plantação. Inicialmente, apenas achei graça à ideia. Pensei que ele estava a brincar. Mas a cada dia que passava ele mostrava um entusiasmo maior. Sempre que me tentava convencer, parecia que se ia convencendo a si e a mais certezas que tinha de estar a ser uma ideia fabulosa. Onde é que aprendeste a fazer uma plantação? Perguntei-lhe. Está tudo na internet, vídeos, facts, tutoriais. Uma tarde foi o suficiente para perceber aquilo que é necessário comprar. Inspirei-me na série Weeds. Nessa tarde fui à internet e verifiquei que tudo aquilo que o Diogo dizia era verdade. Milhares de páginas com conselhos e dicas para plantações pequenas, médias e enormes, ao alcance de qualquer pessoa. O andar não era muito grande. Um T2 num prédio antigo com poucos inquilinos. Os que ainda vivem cá são velhotes e não estarão atentos às nossas atividades. Além do mais, tapamos as janelas para não haver qualquer hipótese de alguém dos prédios da frente ver o que estamos a fazer. E os teus pais não vêm cá? Não, disse despreocupado. Eles nem se lembram que este andar é meu. Quer dizer, vai ser meu daqui a uns anos. Uns dias depois desta visita, aconteceu o problema com a minha irmã, com o aparecimento no Facebook da página A Constância é uma puta. Eu sentia que a minha vida precisava de um objetivo e de uma ocupação que me voltasse a dar o respeito e a aceitação na escola. Até ali, tive muitas dúvidas no negócio que o Diogo me propôs. Mas depois dessa manhã tive a certeza que a forma como eu me iria impor seria não como correio de droga, mas sim como barão de droga. Ok, barãozinho. Não seria um hectare de terreno, apenas 2 salas, cerca de 150 plantas. Começámos na sala principal. Comprámos lâmpadas fluorescentes que diziam ser boas para os iniciados e montámo-las num sistema artesanal preso ao teto, que todos os dias tínhamos de levantar para que a distância ao topo das plantas fosse sempre a mesma, 5 cm. Nas paredes laterais, previamente pintadas de branco, colocámos refletores. A cannabis precisa de muita luz, senão não cresce.
De seguida, ligámos as luzes a um timer para que elas, de acordo com a sua maturação, tivessem o tempo adequado de luz. Tudo isto foi feito por mim e pelo Diogo, seguindo as instruções de diferentes fóruns na internet com o computador portátil dele ao nosso lado. Em pouco mais de uma semana, toda a operação estava pronta a arrancar naquela sala. Depois passámos para o quarto onde fizemos tudo igual. Finalmente, recebemos as sementes encomendadas através de um site holandês, semeámo-las, ligámos as luzes e demos um abraço. Brutal, dissemos. Estava selado o nosso negócio. Todos os dias um de nós ia lá verificar se a temperatura, umidade e quantidade de água estavam a ser as mais adequadas, bem como para levantar as luzes. Durante os 5 meses que as plantas demoraram a ficar prontas para serem colhidas, secas e depois curadas, eu fui estando com a Teresa. Não estava apaixonado. Simplesmente gostava da atenção que ela me dava, da sensação de não haver perigo de fazer alguma coisa que fosse postada pouco tempo depois no Facebook, mas sobretudo dos presentes. Desde pequeno que me habituei a ter todas as roupas e kits gadgets que desejava. Nunca me faltou nada. Ténis, televisões, consolas, jogos, relógios, telemóveis, mas desde que aconteceu o problema com o dinheiro do meu pai, que isso acabou-se e ficava muito irritado quando continuava a ver colegas e amigos meus a terem o que eu queria, mas não podia. Em conversa, inicialmente muito inocente, contei à Teresa o que acontecera com o meu pai e que tinha muita pena de não ter um iPhone. No nosso terceiro encontro, fui como estava a tornar-se hábito a casa dela e em cima da cama encontrava-se um presente. O que é que me fazes se eu te der aquela caixa? Ela era uma mulher que provavelmente homens mais velhos achariam muito insinuante. A sua forma de falar e de se vestir sugeriam permanentemente sexo sem nunca o ter verbalizado. Aquela pergunta foi feita com essa intuação. Acredito que um velho de 60 anos tivesse logo ficado com a ereção sem precisar de Viagra. A mim, soou-me a desespero. Um teasing que na minha geração soava a falso. Eu sabia que ela me ia dar aquilo independentemente do que eu respondesse e fizesse. Ela sabia que eu a ia foder mesmo que não tivesse comprado o presente. Para mim, aquela pergunta era um role-playing parvo. Mas eu estava por tudo. Se era isso que ela queria, era isso que eu faria. Deixaria de lado os meus juízos de valor. Podia ter dito que a lambia, que lhe tocava nas mamas, que enfiava primeiro com um dedo, depois com 2 e a seguir com 3. Pensei nas centenas de filmes pornográficos que vi e bastava-me recitar um deles. Foda-te toda. Não estive com pachorra para dizer mais. Queria foder a receber o presente. Então mostra-me. Disse ao aproximar-se de mim, fazendo seu ar creepy de sedução anos 80. Peguei nela, despi-a à bruta como ela gostava e de uma forma bastante mecânica comecei a fodê-la nas suas posições preferidas. Ela tinha o fetiche que eu fodesse junto à janela para que as pessoas lá em baixo pudessem ver o que se passava se olhassem para cima. Por mim, tudo bem. Era a cara dela que veriam, não a minha. Era ela que morava ali, não eu. Mais cedo ou mais tarde isto seria metido no Facebook ou no YouTube. Problema dela. Fodia e depois dela se ter vindo, dirigiu-se para a cama e deu uma caixa. Abria e à minha frente, brilhante, lindo, como eu tinha visto nas fotografias, o novo iPhone que eu tanto queria. Gostas? Perguntou-me. Adoro, disse de forma muito honesta, dando pela primeira vez valor a uma coisa que durante toda a vida foram dado adquirido. Finalmente teria acesso à internet, sem precisar de ir ao computador da sala, e poderia jogar ao Angry Birds. Olhei à volta à procura do botão de like, devia ser possível dar likes sem ser no Facebook. Durante as semanas seguintes, fui dizendo sempre de forma muito espontânea, mas dessas vezes já nada inocentes, coisas que gostaria de ter. Um computador portátil, jogos para a PlayStation 3, uma Wii, uma máquina fotográfica, sapatos de ténis. Tudo aquilo que eu me lembrava, dizia-lhe. Quase todas as semanas, ela dava-me um presente. Eu estava viciado na Teresa. Não nela, não no sexo, mas na atenção, na segurança e nos presentes. Gostavas de foder com uma amiga minha? Perguntou-me uma sexta, à noite, depois de termos estado a foder durante mais de 1 hora. Parei para pensar. Devia ser uma pergunta com armadilha. Provavelmente estaria a testar-me. Se a resposta fosse errada, ela poderia deixar-me. Mas porquê? Tu gostarias? Respondi-lhe com uma pergunta. Ela não se preocupou com isso. Tenho uma amiga que se está a divorciar e que precisa de alguém que a foda bem para ela esquecer o marido. Senti-me como um objeto. Ok. A Teresa estava a ser impecável comigo. Não podia dizer que não. Não queria pôr em risco os presentes que chegavam semanalmente. Na noite combinada,
Lá fui eu ter à casa da amiga da Teresa, uma moradia na Quinta da Marinha que ficou para a Alice no acordo de divórcio. Era esse o seu nome. A Teresa deu-me dinheiro para o táxi. Tal como ela, Alice era uma quarentona que devia passar muitas horas no ginásio com o personal trainer. Apesar desses esforços, o rabo tinha uma consistência gelatinosa. Ela não trabalhava, o ex-marido era rico e tinha vivido às custas dele. Agora ia viver de uma pensão e novamente às custas dele. No Facebook ela viu uma fotografia de um congresso onde ele foi. Alguém tinha tagado o seu nome, encontrava-se quase fora do enquadramento, mas dava para o ver, ao longe abraçada à secretária, a Svetlana. Alice achou estranho e começou a investigar e facilmente descobriu a password de Facebook dele. A data de nascimento, um grande fail, asneira. Após uma vistoria, descobriu entre outras coisas que o marido gostava que a Svetlana se vestisse a cowboy e que o fodesse com um dildo. Eu ia ser a foda da vingança. Por mim, tudo bem. Senti-me desejado, senti que me davam importância. Tal como a Teresa, ela queria que a fodessem muito. Trata-me como uma puta. Fodia em todas as posições que me lembrei. Aguentei imenso porque não estava minimamente excitado. Na minha cabeça apenas apareciam os cálculos relativos à data da primeira colheita, até que ela teve um orgasmo, finalmente. Há muito tempo que não tinha um orgasmo destes, disse-me ainda a arfar quando se veio. Eu não cheguei a ejacular, não senti vontade, estava ali apenas para cumprir um pedido da Teresa. Ela não deu por nada ou não quis saber. Também não quis que eu ficasse ali muito tempo, já se tinha vingado do ex-marido. Uma semana depois recebi um SMS da Alice a pedir para ir fodê-la novamente. No fim do SMS tinha um PS que dizia: o que é que gostavas que eu te oferecesse? Não demorei muito a responder. Um iPad, disse no gozo, nunca esperando que mudesse. No dia seguinte, e perto da escola, apareceu tal como combinado o motorista dela que me levou até à Quinta da Marinha. O fetiche da Alice era que eu a tratasse como uma puta. Sempre que estávamos a foder, tinha de dizer que ela era uma puta que merecia ser castigada porque se portara mal e lhe dar palmadas. Assim seja, não era esquisito. Há vários anos que fazia role-playing. Se era isso que a excitava, era isso que eu a faria. No final da queca, deu-me o iPad. Agradeci-lhe serenamente. Saí de casa e comecei a sorrir e aos pulos. Finalmente tinha um iPad. Tive de dizer à Teresa que fui lá outra vez. Senti que tinha de saber por mim e não pela Alice. Por ela não havia qualquer problema. A Teresa não me via como propriedade privada. Só aí é que me contou que sempre teve longos namoros e que nenhum homem se quis comprometer. Naquele momento, era ela que não queria compromissos. Ganhava bem e não precisava dos homens para nada, a não ser para o sexo. Detesto masturbar-me, nada substitui um pénis quente dentro de mim. Pénis, mais uma palavra curiosa que ela dizia, engraçada. O tempo foi passando e eu encontrava-me em média de 10 em 10 dias com ela e com a Alice de 2 em 2 semanas. Quer estar com outra minha amiga? Perguntou-me a Teresa a seguir a um minete na casa dela. Esta é casada. Já lhe disse que fodes bem. Está bem. E por que não? As minhas notas tinham descido bastante. Não ao ponto de poder chumbar o ano, mas passei de bom aluno a mediano. Os meus pais não se sentiam no direito de me dizerem nada. Tinham mudado de escola, essa era uma consequência natural. A terceira quarentona chamava-se Ana, casada com o presidente de uma grande empresa cotada na bolsa. Ele estava a viajar pelo Brasil. Era um sábado à noite quando lá fui. A casa estava recheada de fotografias da família feliz. Eles, os dois, e os filhos de 11 e 12 anos, pouco mais novos do que eu, que se calhar naquela noite estavam em casa de algum familiar que não sabia que a Ana os tinha posto lá para foder com um rapaz com 16 anos que até há pouco tempo tinha um póster do Harry Potter no quarto. Talvez o meu pai até conhecesse o marido dela, talvez até jogassem golfe frequentemente. Sorri com a ideia. A Ana desejava que eu me viesse em cima das suas mamas. Sempre quis que me fizessem isso. Ela tinha fantasias que nunca puseram em prática com o marido. Ele acha que há certas coisas que não se devem fazer. Teve uma educação muito católica. Ela também tivera e o casamento fora abençoado pelos pais e pelo cardeal anos antes, mas a cabeça estava cheia de fantasias. Depois de me ter vindo em cima dela e de lhe ter tocado no rabo com a ponta do vibrador, a Ana estava satisfeita. Para a próxima queria ejacular, disse-me, achando que eu era um feiticeiro sexual e conseguia realizar tudo o que ela queria. Squirting. Esse era um pouco mais difícil do que dizer sim com a cabeça. Disse que sim, com a cabeça. Há amigas minhas que ejaculam regularmente e que me dizem que nunca tiveram tanto prazer. Achas que vai ser fácil? Não. Sim. Levou-me até à porta
e disse-me baixinho, antes de me dar um beijinho: deixei-te um presente no bolso das calças. Meti-me no elevador do prédio no Restelo e verifiquei que dentro das calças estavam 10 notas de 20 euros. Fiquei contente, fiquei confuso, fiquei a olhar para o dinheiro e não consegui deixar de pensar: será que aos 16 anos me estou a tornar um prostituto? Não, claro que não. Ainda era cedo. Não aguentei com a ideia de que talvez me estivesse a prostituir. Não, claro que não estava. Liguei para o Diogo e ele tinha ido sair com o João, a Isabel e o seu novo namorado. A Sara voltara a ficar mais tempo em casa e perigosamente anorética. Não, não estou anorética, era com uns quilos a mais, quase que podia provocar um eclipse solar. As pessoas têm a mania de dizerem que uma rapariga magra é anorética. No entanto, o seu blog tinha cada vez mais fotografias de modelos que comiam uma folha de alface por semana. Fui ter com elas ao 6 Asteriscos, discoteca perto do Rio Tejo. Ofereci bebidas e pastilhas a todos. Queria livrar-me daquele dinheiro o mais rapidamente possível. Um comprimido quadrado levou a que a culpabilidade passasse a euforia. Era bom saber que com os comprimidos conseguia abstrair-me dos pensamentos negativos. Uns dias depois, eu e o Diogo fomos fazer a primeira colheita. Havia em nós um misto de euforia, de orgulho e de ansiedade. Ainda não sabíamos o que faríamos depois de as recolher, vender e a quem, como. Uma coisa era certa. Nunca pensámos estar a fazer nada de ilegal, sabíamos que era, mas não queríamos pensar nisso. Fizemos a manicure das folhas, deixámos secar as plantas dentro de uma caixa de sapatos com furos e depois metemos-las dentro de outra de vidro hermética para a cura que nós abríamos uma vez por semana. O meu iPhone vibrou. Era uma notificação no Facebook. Sou amigo da Ana, ela disse-me para te contactar, quero marcar um encontro. O que é que tens? Disse o Diogo a olhar para a minha cara enquanto eu lia a mensagem e abria muitos olhos, não estando a acreditar naquilo que via. Apesar de o Diogo ser o meu melhor amigo, nunca lhe contei nada sobre os meus encontros e muito menos sobre os atuais. Eu sabia que ele falava com a Madalena e não queria que isso chegasse aos ouvidos dela. Um descuido era o suficiente. Não queria que ela tivesse ainda mais motivos que forçassem a sua opção de não falar comigo. Mas por terem recebido dinheiro da Ana e por haver uma amiga dela a contactar-me, provavelmente achando que teria de me pagar, desabafei com o Diogo. Quando acabei de lhe contar, ele não conseguia parar de se rir às gargalhadas, mas ao mesmo tempo havia um brilho nos olhos que significavam orgulho e inveja. E vais a essa nova? Perguntou. Não sabia. Fiquei vários dias a tentar chegar à conclusão se aquilo que eu fazia era ou não prostituição. Era. Prostituição é igual a receber dinheiro em troca de sexo. Será que eu devia importar-me com isso? Sim, podemos encontrar-nos onde sugere. Pelos vistos não me importava assim tanto. Não me via como um prostituto de rua que se sujeitava ao que aparecesse pela frente. Todas as mulheres que entravam em contacto comigo já tinham sido bonitas. Se eu fosse da mesma geração, provavelmente teria tido alguma coisa com elas. Estavam só um bocado mais velhas, umas gorduras, o rabo um pouco flácido, o cabelo com madeixas, e elas dedicavam muita atenção à cona. Dividiam-se entre as que tinham tirado todos os pelos e as que tinham alguns com desenhos. Aquilo devia dar-lhes trabalho. Algumas gostavam de ter um piercing junto ao clitóris, faziam grandes esforços para se sentirem mais novas e provocantes. Além disso, eu fodia o que era sempre bom, e não estava a ter uma relação, logo não traía a Madalena. Era apenas sexo. No final, recebia presentes em homenagem à minha performance, era reconfortante. A Joana, a tal amiga da Ana, também era casada, 44 anos, Chanel 5. Cheirava à minha mãe, não tinha filhos e acusava o marido de andar a adiar a decisão ao ponto de a gravidez ter quase tornar-se impossível. Pela primeira vez tomei consciência que estava a ir para a cama com mulheres que se calhar já não tinham um período. Estranhos caminhos por onde eu andava. Todas as outras cougars, mulheres mais velhas que têm relações sexuais com rapazes bastante novos, com quem eu estava apenas, queriam foder. A Teresa era a única que falava um pouco porque tinha carinho por mim. Gostava de saber coisas a meu respeito. A Joana era o oposto de todas as outras. Falava, relatava, desabafava, precisava de ser ouvida. Parecia que estava a ditar a sua autobiografia. O marido não queria foder com ela. Passava as noites a trabalhar. Exato, devia ser isso mesmo. O apartamento nas Amoreiras era gigante. Não percebia para que ela queria uma casa tão grande se ela só lá vivia com ele. Ouvi um barulho.
Uma porta a fechar-se com um enorme estrondo. Alguém zangado começou a andar pelo corredor. Os passos foram-se aproximando e olhei para ela, assustado. Era o marido. O incansável trabalhador que não queria ter filhos. Que barulho é esse? Perguntei quase em pânico. É a minha empregada. Empregada? Mas ela sabe que eu estou aqui e se ela contar ao seu marido? A Carmila? Coitada, é uma São Tomense com um atraso qualquer. Não se percebe nada do que ela diz. Raramente se cruza com ele. Não há problema. Despachei aquilo. Não fui tão bom como habitualmente. Fedia de gatos e nada mais. Estava sempre com medo que a qualquer momento o marido entrasse pela porta depois de ter sido alertado pela Caramilda. Ele tinha dito que ia ficar a trabalhar até tarde, mas eu sabia lá se não era uma mentira por estar em casa da amante e ele chegaria mais cedo. Se houvesse um grupo de juízes a avaliar-me, teria recebido nota 2 em 10. Felizmente, ela achou que fora bastante bom. Ainda bem, pelos vistos, contentava-se com pouco. Quando me levou à porta para me ir embora, que ficava mesmo em frente à cozinha, onde a Carmilda passava a ferro e não tirava os olhos de mim, a Joana disse-me que lhe deixara um presente no bolso das calças. 250 euros. Nada mau. Usei-os para comprar mais sementes de cannabis agora que a nossa primeira colheita tinha chegado ao fim. Depois das folhas estarem secas, razoavelmente curadas e de as termos esmigalhado, metemos-las dentro de sacos. À nossa frente, quilos de erva pronta para ser consumida. E agora? Perguntei. E agora? Não sei, respondeu o Diogo. Estás a falar a sério? Nunca pensaste no que faríamos a seguir a esta etapa? Sinceramente, não. Comecei com isto apenas por gozo. Nunca imaginei que tivesse jeito para jardineiro. Imaginei que as nossas colheitas fossem morrer, invadidas por pragas de gafanhotos. Agora está aqui tudo à nossa frente e não sei o que fazer. Acabámos de criar o cartel da Lapa. O Diogo deu uma enorme gargalhada. Loré del Mar? Disse eu. Desculpa? Loré del Mar. Acho que era o sítio perfeito para vendermos isto, afirmei. Levantámos-me de imediato ao perceber que tiveram uma ideia genial. É a cidade espanhola dos 3 S. Sexo, sol e sangria. É para onde vão todas as viagens finalistas de liceu. É o local perfeito. Vários dias entre menores, sem pais, que querem experimentar tudo e com dinheiro para gastarem. Como não sabemos se o material é bom, fazemos lá o teste. Se for péssimo, e como são pessoas do país inteiro e até da Europa, ninguém nos conhece e não ficaremos com mau nome. Melhoraremos na colheita seguinte. O plano era fantástico. O Diogo adorou a ideia. Qual delas é agora? Perguntou ao ver-me tirar o telemóvel do bolso e a ler a notificação que chegara ao Facebook. É Alice. Qual é essa? A divorciada da Quinta da Marinha. Quando é que te quer lá? Diz que o motorista me pode ir buscar amanhã a seguir às aulas. E vais? Vou. Disse ao pensar que tinha de arranjar dinheiro para ir à Espanha para vendermos a erva. E à hora combinada, lá estava o motorista perto do liceu. Senti-me importante, superior aos outros alunos. Fomos até Cascais e ele deixou-me à frente da enorme moradia. Das outras vezes, a Alice estava à porta para me receber. Devia ouvir o barulho do carro sob a gravilha, mas daquela vez a porta encontrava-se fechada. Saí do carro e comecei a andar em direção à casa. Tal como habitualmente, o motorista arrancou. Ele devia estacionar num local não muito longe dali, porque quando acabávamos, ela mandava-lhe um SMS e ele aparecia poucos segundos depois. Comecei a imaginar a conversa dele naquela noite à mesa de jantar com a mulher. Então, Ambrósio, que tal o dia de hoje? Não sei se era esse o nome dele. Calmo, estive a tarde toda dentro do carro, debaixo de uma árvore, à sombra, enquanto a doutora Alice fodia um gaiato de 16 anos. Sorri com a imagem e toquei à porta. Abriu-se sozinha através do trinco elétrico. Posso entrar? Perguntei enquanto andei devagar, sem perceber porque é que ela não se encontrava ali para me receber. Alice, estás aí? Não havia resposta às minhas perguntas. Parei, olhei à volta e comecei a analisar. Ela estava divorciada, mas... E se aquilo fosse uma manobra do ex-marido para provar que ela estava a ir para a cama com o menor e assim levá-la a tribunal por não ter-lhe dar mais dinheiro? Provavelmente o Ambrósio teria contado. Na realidade, era ele quem lhe pagava o seu ordenado. Comecei a andar lentamente para trás. Aquilo podia ser uma armadilha para ela, mas depois os meus pais iriam descobrir tudo. A cada segundo que passava e que não aparecia ninguém, sentia que tinha de me ir embora o mais depressa possível. Até que, subitamente, os meus piores receios tornaram-se realidade.